Olá, amigos! Mais uma vez, com imensa alegria, nós nos reunimos para falar sobre a alma dos animais, sobre a doutrina espírita, para trazer as informações contidas no Consolador Prometido para os assuntos atuais, para criar nos campos das ideias, nos campos das emoções, nos campos de nossos corações, os caminhos para uma reforma definitiva na maneira como nós nos relacionamos com os animais. Na verdade, se nós observarmos o planeta ao nosso redor, nós vamos ver incontáveis movimentos regeneradores, que mesmo que nós assistamos à situação de sofrimento pela qual passam os animais, as situações tristes que continuamente nos são reveladas através das redes sociais, através da imprensa, através de amigos que chegam para nós também, se tivermos aquele olhar do Consolador Prometido, aquele olhar da regeneração, vislumbraremos, trabalhando sobre todo este movimento de sofrimento dos animais, um campo que se abre justamente daqueles corações que, despertos pelas leis de amor, de justiça e de caridade, daqueles corações mais observadores em relação à capacidade de sentir, de amar, de observar, de sofrer, a consciência dos animais, o seu livre-arbítrio, sua capacidade de se relacionar, se colocam à frente numa postura de falar em nome deles, a fim de esclarecer o mundo de um novo processo, em que o planeta Terra se estrutura na base do Evangelho e do amor, em que as estradas se abrem para uma nova formatação. E nesta formatação não existem animais que servem os homens. Na verdade, existem espíritos que se amam, se relacionam e servem uns aos outros. E é justamente para isso que a doutrina espírita nos chama. É sobre isto que o Consolador Prometido fala. Esta lei maravilhosa de esperança e de paz, de fraternidade entre todos os filhos do Senhor, a bandeira primordial da doutrina espírita. É disso que se trata este podcast Fala Animal, a voz dos animais, ecoando através das leis divinas, do estudo da evolução, das incontestáveis verdades do amor, que vem de encontro ao que sentimos e ao que pensamos. Podcast Fala Animal é uma porta que se abre para que nós possamos observar os animais através da voz da doutrina espírita, através da voz do Evangelho de Jesus. Então, com alegria, nós nos reunimos a duas amigas queridas, voluntárias da SEAMA, que hoje vão conversar conosco sobre um assunto bastante específico, para que, de novo, nós possamos ir abrindo os campos da mente para nos tornarmos discípulos de Jesus e de Francisco de Assis, multiplicadores das orientações dos espíritos luminosos que abrem os caminhos da regeneração, mas, acima de tudo, meus amigos, para que a nossa voz seja a voz dos animais. Olá, Ariete, tudo bem? Olá, Roseli, tudo bem? Oi, Sandra, tudo bem? Oi, Rô, tudo bom? Oi, Ari. Oi, Sandra, tudo bem com vocês? Bem. Tudo ótimo, graças a Deus. Nós estamos aqui reunidos para falar sobre doutrina espírita e, como sempre, felizes de tocar no assunto. Hoje, meus amigos, nós vamos falar de um assunto que é doloroso para nós falarmos, mas tão importante nós falarmos ao mesmo tempo. Às vezes é difícil, nós que amamos os animais, e quando eu falo nós que amamos os animais, eu me refiro a nós que estamos aqui fazendo esse podcast com a alegria do nosso coração, e você que está aí ouvindo o podcast, porque está ouvindo porque ama os animais, está ouvindo porque ama a doutrina espírita, está ouvindo porque ama a verdade, está ouvindo para buscar informações. Então, às vezes é muito difícil para nós falarmos sobre as situações de maus tratos ou de sofrimento pelas quais passam os animais. Mas tão importante que nós tenhamos a coragem de estender as mãos até eles, a coragem de ouvir o que acontece com eles. É como se nós sentássemos à frente deles e disséssemos, me conta o que se passa, e eles nos contassem. Tão importante que nós possamos saber exatamente o que ocorre. Porque, olha, meus amigos, muitos, mas muitos mesmos, que compartilham conosco o nosso cotidiano, que vivem conosco, aí o nosso dia a dia, no trabalho, em casa, nosso lar, nossa família, não fazem ideia do que acontece. E por mais doloroso que seja para nós, entender o que ocorre com eles é tão importante para eles, que nós possamos contar ao mundo o que está acontecendo com eles, porque, meus amigos, o mundo quer esconder
as indústrias, o marketing, quer fechar as portas para a realidade dos animais. E quando nós nos colocamos na posição de quem não dá conta de ouvir, quem não aguenta ouvir, nós ajudamos a fechar estas portas. Então, a piedade, a compaixão, o amor pelos animais passa pela coragem de os representarmos e de falarmos o que se passa com eles. Na verdade, de ouvi-los nos contar o que está acontecendo e multiplicarmos estas realidades sob a luz do Evangelho, para que aí sim, conforme os processos da verdade e as orientações luminosas dos Espíritos que guiam o Consolador Prometido se multiplicar, conforme as portas se abrirem e o véu for retirado, nós possamos assistir à transformação que virá a partir disso. As verdades que são reveladas levam ao processo de transformação. Hoje nós vamos falar sobre a utilização de peles ou de penas para o vestuário humano, para outros fins. Então vamos conversar um pouquinho, vamos ouvir um pouquinho o que a Ariete vai falar, vamos bater um papo a respeito disso, vamos trazer, obviamente, a visão espírita, focar o nosso pensamento nisso, para que nós, ao terminarmos de ouvir esse podcast, nos revistamos de coragem, de amor, de compaixão e de piedade, para falar em nome dos animais. Ariete, o que você tem para contar para nós? Então, Sandra, a indústria de matéria-prima de origem animal é muito cruel, né? E as pessoas elas não têm conhecimento do tamanho do sofrimento que é causado a eles, né? Para tirar o couro, a seda, peles dos casacos, tudo isso causa grande sofrimento a todos eles, né? Os animais para abate, onde é aproveitado o couro, como a vaca e os porcos, também tem, né, a parte da carne e tudo, mas tem vários outros animais que vivem em fazendas, como as fazendas de pele, né? E assim, os animais, eles são confinados, eles ficam em gaiolas pequenas, outros ficam presos nas armadilhas, né? E ficam lá presos até morrerem, às vezes de fome, de sede, ou quando se soltam, eles podem até serem mortos por outros animais ou por caçadores. Então, realmente, é uma coisa que hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade, né? Mas as pessoas precisam tomar consciência do que está por trás disso, né? Da beleza dessas peças, né? Que está o sofrimento dos nossos irmãos animais. Olha, Ariete, eu vou completar o que você está dizendo, aproveitando um gancho de uma frase que você disse aí, ó, da beleza dessas peças, vamos já trazendo o nosso raciocínio a pensar que a beleza destas peças, das peles, por exemplo, está justamente na constituição física dos animais. Eles são belos, eles são lindos, nós olhamos para eles e dizemos, que bonita a pele, que bonito este animal, olha a beleza, olha a pintura, a beleza está na vida, e a vida significa amor. A Roseli vai dar continuidade a estas colocações da Ariete. O que você tem para contar para a gente, Roseli? Realmente, Sandra, a retirada da pele dos animais, muitas vezes isso acontece com o animal ainda vivo. Algumas fazendas de pele de coelho, por exemplo, eles eletrocutam o coelho para ele morrer e eles retirarem a pele sem ter nenhum corte, sem ter nada, para eles aproveitarem o máximo da pele do coelho. Então a gente tem assim vários animais que são criados, como a Ariete colocou, em fazendas de peles. Nisso você coloca visão, marta, chinchila, coelho, jacarés, cobras, raias, enfim, a gente tem uma gama imensa de animais que são criados em grandes fazendas, em espaços minúsculos, para serem criados até o momento de serem mortos. Muitas vezes a pele deles é arrancada com eles ainda vivos, mas nós temos aqueles animais que vivem em vida livre e são caçados para que a sua pele sirva num comércio também. Por exemplo, as focas. As focas, elas são caçadas ainda bebês, porque as focas filhotes, elas têm uma pelagem clarinha, branca, elas ainda não têm aquela pele grossa, escura que uma foca adulta tem. Então, ela tem uma penugem enquanto ela é filhote. Então, eles simplesmente entram nas geleiras onde elas estão e elas são mortas a golpes de machado na frente de todo um grupo de focas. Para quê? Para se retirar delas a pele, que realmente é uma pele linda de um bebê, que deveria estar com ela até virar cinza, ficar escura, e acompanhar ela enquanto vida, porque
Essa pele é feita para este bebê sobreviver. Eu queria pegar um pouco o gancho do que você falou, Roseli, e pedir para a Ariete falar uma coisa para a gente, que ela citou uma coisa que as pessoas não sabem, né? Ariete, você citou para a gente o bicho da seda. Fala um pouco sobre como se adquire a seda, porque é um tecido tão nobre, é tão chique usar seda. Conta um pouco como é retirado, de que maneira é formado o tecido da seda, porque é importante as pessoas saberem disso, né? Conta um pouco para a gente a esse respeito. Então, por trás da beleza, né? Como a gente falou, eles não imaginam o que está por trás disso, né? O bicho da seda, ele também sofre. As lagartas de seda, elas são domesticadas, criadas e produzidas em fazendas também, e mortas com muita crueldade, Sandra. Um pouco antes da metamorfose, onde o bicho da seda se transforma em mariposa, ele tece fibras para criar o seu casulo. Aí depois, naturalmente, a mariposa, ela mastiga o seu caminho para fora desse casulo. É assim que a transformação se completa. Mas, para a indústria da seda, o desenvolvimento natural resulta em fios de seda mastigados, que são muito mais curtos e menos valiosos do que o casulo intacto. Por isso, aí, quando eles ainda estão em fase de pupa, após serem alimentados com uma dieta rigorosa de folhas de amoreira, são colocados ainda vivos em água fervente, Sandra, e após estarem mortos, inicia-se então o processo de desenlace do casulo para a produção da seda. E é muito, muito triste isso. Eu acho que as pessoas não têm ideia desse sofrimento. Meus amigos, e aí a gente vai ouvindo, o coração vai doendo, né? A gente vai ouvindo, a gente vai imaginando o sofrimento que cada um desses animais passa, as nossas amigas estão descrevendo, mas é tão importante nós sabermos, porque, olha, são eles nos contando, são eles nos dizendo, olha, sabe o que está acontecendo comigo? Estão nos caçando, estão nos criando dessa forma, para que a pele seja íntegra, estão nos matando dessa maneira. Então, é muito importante nós termos amor e compaixão suficiente para entendermos este processo. Nós vemos André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro que nós já tivemos oportunidade de citar aqui em vários de nossos episódios do podcast Fala Animal, e nós citamos muito porque é um livro que traz detalhes sobre o processo de evolução do espírito e, portanto, sobre todo o desenvolvimento que acontece ao longo do reino animal, ou seja, todo o campo galgado pelo espírito no desenvolvimento da consciência até ele chegar à fase de humanidade, e ele dá continuidade na segunda parte do espírito no processo de humanização em que nós nos encontramos hoje. E ele cita de maneira muito específica, por exemplo, a fase dos insetos. Aí eu vou trazer o bicho da seda para que nós possamos entender ali sobre o olhar da doutrina espírita, né? Ele cita que na fase dos insetos, o espírito que ele se encontra, ainda com uma consciência totalmente voltada ao seu corpo físico, se relacionando muito pouco com o ambiente externo. Ele ainda está iniciando o processo de desenvolvimento do instinto, mas ele fala que é nesta fase, justamente nessa fase de insetos, que ele começa a desenvolver os sentidos, os 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição. É quando ele começa ali a aprender, por exemplo, a utilizar a saliva, é quando ele começa a produzir hormônios. Eu sei que parece, para quem está nos ouvindo, uma informação bastante técnica, e isso é parte do curso de espiritualidade dos animais que a SEAMA ministra, é parte do nosso curso de doutrina espírita, e é um estudo aí prolongado de 6 meses, mas eu estou fazendo um resumo para nós entendermos que ali, quando nós descrevemos a situação, há um espírito iniciando vários processos aí nos sentidos. Imaginemos para este espírito que está começando a desenvolver os 5 sentidos, ali no processo, depois de passar milhares de anos pelo reino vegetal, consciência dormente, conforme nos conta André Luiz e conforme nos conta Joana de Ângeles no livro Iluminação Interior. Depois se transfere para o reino vegetal, milhares de anos no reino vegetal, ainda com a consciência dormente, sem sistema nervoso, conforme nos conta André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Ele começa a desenvolver o sistema nervoso no reino animal. Na fase de inseto, que é essa fase que está o bicho da seda, começa a desenvolver os 5 sentidos. Olha que fase importante para o espírito. E aí nós fazemos o que nós estamos fazendo, retiramos ele do processo de aprendizado natural. Olha, imagina o impacto para ele, que está iniciando este processo. Muito importante, como a doutrina espírita é maravilhosa, como ela nos esclarece, como ela nos abre o campo de entendimento, porque quando nós estudamos, por exemplo, este livro,
quando nós nos aprofundamos no entendimento das fases de evolução, em detalhes do espírito, nós conseguimos vislumbrar com mais profundidade o impacto negativo que nós temos perante eles e também o impacto positivo que nós podemos ter, interferindo de maneira luminosa nos processos de evolução dos espíritos que compartilham conosco o planeta e passam por fases que nós já passamos há bilhares de anos atrás, em corpos físicos muito mais simples do que este corpo em que nós nos encontramos na espécie humana. Então, muito importante este olhar, é imprescindível este olhar. Quando nós pensamos aí nos animais superiores que nós estamos descrevendo, a foca, que foi falado, outros animais que foram descritos, nós estamos falando aí de mamíferos. André Luiz nos conta que já são animais, já são espíritos que se relacionam profundamente com o meio ambiente. Na verdade, na fase em que eles se encontram, a relação deles com o meio ambiente vai estimular a formação da inteligência e da consciência. E eles têm pleno entendimento a respeito do que se passa ao seu redor, inclusive do sofrimento que lhes é imposto. E isso a própria ciência nos mostra através dos estudos concluídos, trazendo a Declaração de Cambridge, que nós também já tivemos oportunidade de falar em outros podcasts, falando em nome da ciência sobre a consciência de animais humanos e não humanos. Então, este olhar, a compreensão de que estão aí espíritos em evolução, nossos irmãos de jornada, nossos parentes mais próximos, as crianças com as quais nós temos o compromisso como espíritos em fase de humanidade, é justamente a chave que modifica a maneira como nós vemos o mundo e nos vemos no mundo. Então, agora, sob este foco, nos lembrando que nós continuamente estamos aprendendo, porque nós já ouvimos que eles são espíritos em evolução, mas nós precisamos, além de ouvir, absorver, internalizar, né? Aquilo que é conhecimento precisa virar em nosso coração sabedoria, porque essa sabedoria nos fará agentes de transformação no mundo, agentes de representação de nossos irmãos mais jovens. Então, sob este olhar, vamos ouvir um pouquinho o que a Ariete tem para nos contar, depois um pouquinho que a Roseli ainda vai nos contar, para nós continuarmos a nossa linha de raciocínio. Ariete, conta para mim o que você acabou de falar há pouco para nós aqui nos bastidores, porque a gente tem bastidores, viu, gente? A gente tem bastidores. Conta pra gente, Ariete. Então, Sandra, eu estava falando das aves, né? Que elas também são muito exploradas. Quem não conhece, né, os famosos travesseiros de penas de ganso, né? Mas será que as pessoas sabem o sofrimento que elas passam? Elas têm as suas penas arrancadas num procedimento doloroso feito ainda quando elas estão plenamente conscientes. Então, assim, é uma crueldade muito grande, né? Então, eu acredito que as pessoas não façam ideia disso, né? Porque senão não comprariam, né? Eu jamais compraria um travesseiro de pena de ganso se eu soubesse o que estava sendo feito. E assim, muita crueldade para lucro, né? Porque dá lucro. E enquanto der lucro, não vai parar. Já que a gente está falando das aves, né? A gente vai falar um pouco do carnaval e dos maus tratos por trás das fantasias. Poucas pessoas imaginam a origem e a crueldade existente por trás das plumas e penas que adornam os desfiles do carnaval. São materiais denominados como nobres, provêm de aves como fazão, pavão, ganso ou avestruz. E não cai naturalmente. Trata-se, meus amigos, de uma indústria bastante cruel. Para arrancar as penas das aves são usadas técnicas como a do zíper, ou seja, as aves são levantadas pelo pescoço, as pernas amarradas e então suas penas são arrancadas. Além de passarem por extrema dor e sofrimento, sem sua proteção natural, essas aves ficam expostas ao sol e a infecções graves. Fora isso, a luta que os animais fazem e passando por esse processo, que lhes causa várias fraturas. Eu vou dar um exemplo dos avestruzes. Eles vivem aproximadamente 40 anos e todos os anos sofrem com essa brutalidade. Então, a comercialização dessas penas é uma verdadeira mina de ouro. Para vocês terem uma ideia, uma única pena de fazão pode chegar a custar R$100. Então, isso faz com que a ganância do homem passe por cima das vidas desses seres, fazendo deles escravos para saciar sua sede de poder. E aí, Rô, o que você tem para falar para a gente? Essa história de retirar a pena dos gansos para fazer travesseiro, encher edredons, encher casacos, tem casacos que tem no interior deles a pena de ganso, imagina a dor que realmente o ganso sofre ali. Mas, por exemplo,
ovelha, o carneiro, as pessoas falam assim, mas tem que tirar a lã dele, porque ele sofre se não tira a lã. Mas um carneiro que ele é colocado numa fazenda com centenas de animais, que eles estão ali para que se retirem a lã, não é que nem a gente pega o nosso cachorro, que está com um pouco de nozinho, que está com o pelo meio crescido, a gente leva lá num pet, ou a gente mesmo pega uma tesourinha, a gente apara o pelo do nosso cachorro. Quem tem gato também, alguns gatos, a pessoa fala, eu vou fazer uma tosa para diminuir o comprimento do pelo do meu gato. Quando a gente leva o nosso gato, o nosso cachorro, num pet shop para cortar o pelo, fazer uma tosa higiênica, a gente já fica super apreensivo. Será que ele não vai sentir muito calor na hora do manuseio? Será que ele não vai estressar? Será que a pessoa não vai deixar a lâmina muito quente e pode queimar um pouco a pele do meu bichinho? Quando a gente leva o nosso pet, a gente já fica cheio de preocupação que ele volte saudável, que ele volte sem nenhum machucado, embora o melhor para ele, por exemplo, um cachorro que tem muito pelo nesse período de muito calor, a melhor coisa para ele é realmente diminuir essa quantidade de pelo. Agora, você acha, Ari, que numa fazenda de lã, né, de carneiros, eles vão ter o cuidado com cada animalzinho para que eles não machuquem o animal? Quando eles retiram a lã, eles estão ganhando pelo quê? Pelo peso que eles estão ali vendendo. Quanto mais rápido o tosqueador tirar a lã desse carneiro, mais rápido ele vai para um próximo carneiro, e para um próximo carneiro, e para um próximo carneiro. E no final do dia dele, quanto mais carneiro ele fez, mais ele vai ter peso de lã na balança. A lã, para ser retirada do carneiro, eles tiram um pouco antes, geralmente é no período da primavera. Só que você tirou toda a camada de proteção do carneiro, uma frente fria que entre, o animal ele não tem a camada de proteção. Eles são amarrados, porque eles vão lutar contra isso, né? Porque é uma agressão no corpo deles. Eles são amarrados, eles são jogados no chão, a lâmina vai cortando junto com a tirada da lã deles, vai ferindo a pele deles. Para quê? Para as pessoas usarem casacos que elas falam, mas esse é de lã legítima. Hoje em dia, com tanta lã sintética, com tanto acrílico, com tanto poliéster, as pessoas se apegarem que eu quero ter um casaco de lã legítimo, ou mas a lã é necessária porque ela forra sapatos, e quando a gente está em baixas temperaturas, quando eu vou para uma estação de esqui, eu preciso de uma bota com lã de ovelha para aquecer meu pé. A gente realmente precisa andar na neve com a lã de outro bicho para esquentar o nosso pé. Então, se essa fosse a única forma de se andar na neve, era melhor a gente não usar nada e não fosse para a neve, então. Concordo. Meus amigos, olha, já é um chamado das nossas irmãs para o processo de transformação, para nós pensarmos. Às vezes a gente não pensa. É verdade, às vezes a gente não pensa. Está tão incrustado em nós a cultura de fazer desta forma. É tão automático, porque quando nós éramos crianças, alguém colocou em nós lá um tênis de couro, uma chuteira de couro, a bola de futebol de couro, a bolsa de couro. Nós nem paramos para pensar de onde vem o couro, de onde vem a lã, de onde vem o casaco de pele. Mas hoje nós vivemos num momento que, para fazermos a transformação para o planeta de regeneração, é imprescindível que nós comecemos a pensar quais são os caminhos mesmo do planeta de regeneração. A doutrina espírita nos orienta em relação a isso, e nós começamos aí sim aquele olhar que nós falamos no início do podcast, aquele olhar com carinho para os processos de mudança que já estão ocorrendo no mundo. É um olhar importante, porque é um olhar que nos faz pensar que caminhos nós, individualmente, vamos seguir diante de todos os processos de transformação que ocorrem à nossa frente. Quais são os caminhos do Cristo? Olha, meus amigos, são aquelas frases de Jesus, aquelas frases que parecem que só serviam para aquela época do Cristo. Mas eu vou trazer aqui uma frase de Jesus que com certeza se encaixa, né, nesse contexto que nós acabamos de dizer. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Com certeza, nós não pensamos
em todo esse processo quando simplesmente vestimos a nossa roupa. Então, realmente, nós não sabíamos, não pensávamos, ignorávamos a condição dos animais de seres capazes de sofrer, ignorávamos a condição dos animais de seres com consciência, ignorávamos a condição dos animais como espíritos em evolução, nossos irmãos mais próximos, nossa família, nossos filhos. Então, por isso, esse processo automático, cultural que nós herdamos. E agora nós temos a alegria de viver num momento do planeta em que um processo maravilhoso de transição ocorre. Nós temos a alegria de viver este momento em que Jesus lidera o processo de amor que deve trazer não só os animais, quanto a própria humanidade para um mundo fraterno, cheio de esperança, cheio de paz. Nós estamos vivendo este momento. É hora de nós perguntarmos ao Cristo: Mestre, o que desejas que eu faça para auxiliar na construção deste mundo, para criar a compaixão em relação aos homens, aos animais e à natureza, para me tornar um condutor da tua luz? E como diz Francisco de Assis, nosso amado, querido Francisco de Assis, um instrumento de vossa paz. Mestre, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E eu sei que agora nós já temos vários movimentos que ocorrem na Terra a fim de mudar esta situação que nós descrevemos aqui. Então vamos ouvir um pouco sobre estes movimentos, sobre estas mudanças que já vêm ocorrendo. E meus amigos, sabem por que essas mudanças vêm ocorrendo? Porque pessoas foram lá e disseram assim: olha o que está acontecendo com os animais, é cruel. Vejam o que está sendo feito com os animais. É triste, nós precisamos encontrar uma nova forma de fazer. Foram tantas vozes que ecoaram as vozes de sofrimento dos animais que um movimento de transformação já começou. Ariete, conta pra gente um exemplo que você trouxe. Então, mas a gente também tem mudanças, né? Como você disse, as mudanças vêm acontecendo. Em 2017, uma escola de samba fez seu primeiro desfile sem usar nada de origem animal na produção das fantasias. Além disso, ela colocou muitas mensagens e muitas reflexões no seu enredo, que teve como objetivo sensibilizar e abrir os olhos de muitas pessoas, fazendo um grande alerta sobre o maus tratos de animais e também mostrando que é possível fazer um desfile bonito sem causar sofrimento. Até hoje, essa escola desfila sem utilizar material de origem animal. Olha que maravilha, nós já vamos sentindo esse ar de mudança e ele tende a se aprofundar. Há vários movimentos que vêm olhando os animais de uma maneira diferente, trazendo um campo diferente. A Roseli tem outros exemplos para nos falar. Então, o que a gente tem visto também é que no segmento da moda está caindo em desuso o comércio de peles, comércio de couro de animal exótico. A gente está falando nisso nas grandes marcas, nas grandes mansões que lançam tendência. Por exemplo, a Chanel, em 2018, ela disse que ela não usaria mais couro de nenhum animal exótico. Ela ainda mantém o couro dos animais, como a Ariete disse lá no começo. Infelizmente, os animais que são usados para o abate, que é o porco, a vaca, o couro desses animais, infelizmente, ainda estão na maioria dos sapatos, principalmente, mas das jaquetas ainda estão. Mas Chanel já disse que não usa mais, desde 2018, nenhum tipo de couro de animal exótico. Então, ela não usa cobra, ela não usa jacaré, ela não usa raia, ela não usa nenhum tipo de couro de animal exótico. Junto com essa tendência da Chanel, a gente vem desde 2015 vendo que grandes estilistas estão banindo a pele dos animais considerados exóticos. E esse movimento da retirada do couro exótico ou das peles de animais já vem crescendo a cada ano. Em 2015, o Hugo Boss tirou da grife dele todos os produtos com couro e pele exóticos. Em 2016, o Giorgio Armani também tirou das coleções dele as peles dos animais. A Gucci e a Michael Kors, em 2017, também tiraram a pele dos animais das suas coleções. Quando a gente fala em pele, a gente está sempre pensando na pele dos animais exóticos. A Michael Kors, por exemplo, as bolsas dela ainda têm o couro dos porcos, das vacas.
Versace, depois de muita pressão de ativistas na Itália, tirou a pele de animais exóticos também da coleção. Então, eu acho que há uma tendência, sim, do mercado da alta costura e ir tirando a pele dos animais exóticos e ela ir tirando também o couro dos animais que ela considera exóticos, mas quem sabe um dia essa visão da moda não se abranja também a qualquer tipo de couro animal, que eles entrem só em couros sintéticos. Nós temos na alta costura a Stella McCartney, que ela tem todas as coleções dela são baseadas em produtos veganos. Então, ela é uma estilista de alta costura, ela tem produtos de grife, ela está bem engajada em tudo que acontece na alta costura da Europa, de Nova York, e as lojas dela, nenhuma delas possui nada de origem animal. É tudo sintético, tudo com alternativa. Eu acredito que essa vai ser, sim, a tendência da alta costura no futuro, que se retire qualquer tipo de couro, seja de animal exótico, ou seja de animais que hoje ainda não são vistos como um couro que não deveria ser usado, como do porco, da vaca, mas eu acredito, sim, que a tendência é a gente ter uma moda sem crueldade. Estas mudanças, meus amigos, se nós começarmos a prestar atenção, começaram a ocorrer justamente pelo esclarecimento do que ocorre com os animais, ou seja, por abrir-se as portas das indústrias, né, destas fábricas de pele, destas situações tristes pelas quais eles passam, e esta pressão feita sobre estas indústrias da moda para que se modifique esse processo. Sabe o que significa isso, meus amigos? A nossa capacidade de gerar a transformação. O fato de nós revelarmos o que ocorre, de nós passarmos a ter consciência do que se passa com os animais, de os representar realmente, de contar o que ocorre com eles, de não consumir, de pressionar, vai fazer com que as modificações mais profundas ocorram, não somente nas grandes indústrias das modas, né, da moda refinada, mas também nas indústrias comuns do cotidiano, porque ninguém mais vai querer se revestir da dor e do sofrimento dos animais. A verdade é que os processos se modificarão, porque a humanidade trará um novo sentimento de compaixão e de fraternidade. Tem uma colocação maravilhosa do Espírito Erasto, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, Missão dos Espíritas. Há uma pergunta que é feita neste item que fala assim, ó, se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? E aí a gente pergunta, será que eu estou no bom caminho ou será que eu me extraviei das colocações do Espiritismo, não é? A resposta do Erasto é a seguinte, vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. E, meus amigos, a verdadeira caridade está ligada ao conhecimento profundo que a própria doutrina espírita nos traz, as origens do espírito, a condição do desenvolvimento da consciência, a capacidade de amar que nós vemos nos animais, nos faz estender a caridade segundo as recomendações desses iluminados espíritos, como Erasto, como o Espírito da Verdade, como Emmanuel, como André Luiz, como Joana de Ângeles, como Gabriel Delany, como Camille Flammarion, Neio Lúcio, e aí nós vamos ficar aqui falando o tempo inteiro acerca de quantos espíritos nos recomendam a caridade para com todos os nossos irmãos. Desta forma, esta extensão nos faz trazer a verdadeira caridade em nossos atos. Então, com isso em nossa mente, eu vou repetir. Vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. E é justamente isso que nós estamos fazendo. Quando criamos um processo de modificação, quando falamos em nome dos animais, quando revelamos o que ocorre, nós estamos levando até eles a consolação. Não tenham dúvida, meus amigos, que vocês estão indo até eles. Dentro de nosso coração nós temos aquela linguagem do amor que atravessa o mundo e conta para esses animais que nos doeu tanto o coração de ouvir agora o que acontece com eles. Eu estou aqui falando por você.
Eu estou aqui me comprometendo a não mais compactuar com o que ocorre com você. Eu estou aqui para que outros saibam o que ocorre com você. Eu estou aqui para contar a sua história ao mundo, para que o mundo modifique a sua estrutura. Então, não mais a sua história tenha de ser de dor, de sofrimento e de lágrima, mas que seja de fraternidade, de alegria, de esperança. É isso que nós estamos fazendo, meus amigos, e desta forma, seguindo as orientações do Consolador prometido, do Espírito da Verdade, do Evangelho de Jesus. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei, que é a lei de amor, justiça e caridade. Aqueles que seguem sua lei são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiem o espírito desta lei. Então, meus amigos, qual a orientação do Erasto? Seguirmos as diretrizes do Cristo e o entendimento da evolução, compreendermos os animais como nossos irmãos, que no momento estão em sofrimento, tão necessitados da nossa capacidade de amar e de nossa fraternidade. Vou trazer também um texto do Evangelho segundo o Espiritismo novamente, só que agora do prefácio, né? Uma colocação do Espírito da Verdade que diz assim, ó: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E agora eu peço licença realmente para falar aos animais, e eu sei que a minha voz vai representar a voz de você que está nos ouvindo, vai representar a voz da Roseli e da Ariete. Então eu vou me voltar com o coração de espírita, coração de quem ama os animais, coração de compaixão, a dizer: meus filhos queridos, irmãos de nossa alma, nós estamos aqui para, com a verdade do Consolador prometido, encerrar o que se passa em seu cotidiano e transformar a sua vivência na vivência de fraternidade que Jesus nos fala quando nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amigos queridos, nós estamos chegando ao final de nosso podcast. Eu vou pedir que a Ariete e depois a Roseli façam suas considerações finais para nós irmos nos despedindo de vocês que se reuniram conosco desta vez para ouvir mais uma vez o que nos falam os animais e o que nos diz a doutrina espírita. Bom, Sandra, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. As minhas palavras finais serão um convite à caridade, né? Um convite para mudar. Pois hoje, meus amigos, diante de tantas inovações que substituem o couro, a pele e tantos outros materiais de origem animal, não precisamos mais continuar compactuando com essa crueldade. Já é tempo de mudarmos os nossos hábitos e olharmos os animais como vidas, como seres que, assim como nós, têm direito à vida e não merecem de modo algum esse sofrimento que o homem lhes impõe. Então, meus amigos, essa caridade não é só para com eles, é para conosco mesmos, para que a gente possa se modificar, ter uma vida de mais amor, amando ao próximo, como disse Jesus. Muito obrigada. Obrigado, Ariete, pelo seu carinho em falar dos animais. Eu vou pedir para a Roseli agora fazer as suas considerações finais. Então, meninas, o que eu acho? As pessoas, elas estão mudando mesmo. Elas estão olhando para os animais de uma forma diferente. As pessoas estão se colocando mais no lugar dos animais. E isso é uma mudança de hábito para todos. E a gente tem que ser o exemplo, a gente tem que fazer o trabalho de formiguinha, a gente tem que realmente mostrar para as pessoas, conversar com as pessoas sobre o porquê não se usar uma lã, ou não se usar uma seda, o porquê não se usar fantasias à base de penas. E acho que aos poucos isso vai acontecer, porque é necessário para o planeta, é o que é o correto para com os animais. Então eu realmente acredito que o planeta ele vai começar a rever, principalmente na questão do vestiário, da moda, que a moda é a gente não se vestir com crueldade. É isso, meus amigos. Então nós vamos realmente chegando ao final do nosso podcast. E nós vamos encerrar hoje com uma colocação do André Luiz, nos
livro Missionários da Luz, que se encaixa naquilo que nós ouvimos hoje, nesses processos que vão nos clareando a mente, porque depois que Alexandre, que era orientador do André Luiz no livro, faz uma série de revelações a ele sobre os animais e a maneira como nós nos relacionamos com os animais, ele então faz esta colocação que vai hoje fechar o nosso podcast como uma reflexão para a nossa semana. Algo de novo despertava meu ser. Era o espírito de veneração por todas as coisas, o reconhecimento efetivo do paternal poder do Senhor do Universo. Que estas verdades luminosas da doutrina espírita sejam aquele refresco de luz e esperança que vão agora clareando nosso ser para um novo campo, onde homens e animais caminham lado a lado no espírito de fraternidade, de amor e de esperança. Meus amigos, um abraço de todos os voluntários da ASEAMA e nós vamos encerrando por aqui o nosso podcast.